Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. No episódio de hoje, conversamos com João Henrique Pederiva, doutor pela Universidade de Brasília e consultor de orçamentos do Senado Federal. No episódio, Pederiva fala sobre a evolução e as mudanças nas normas orçamentárias e os respectivos processos políticos que influenciaram tais mudanças. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos João Henrique Pederiva, doutor em Estudos Comparados pela Universidade de Brasília, a UNB, e consultor de orçamento do Senado Federal. Pederiva, obrigado aí por topar a conversa. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse assunto, trocar ideias, levar em frente esse tema que parece tão urgente e necessário. Com certeza, esse tema é importantíssimo, tanto aí para o Poder Legislativo, quanto também para os tribunais de contas. E, Pederiva, você que é consultor de orçamento no Senado, é uma das comissões mais importantes aí que nós temos no Congresso Nacional, e é uma comissão mista, né, das duas casas, é a CMO, a Comissão Mista de Orçamento e também de Planos e Fiscalização. Como é a divisão, Pederiva, das competências entre deputados e senadores, já que é uma comissão mista, e como é que funciona, na realidade, a CMO, as suas atribuições, seu histórico? Bom, de fato é tão importante que ela não está em atividade, porque não foram exercidos as prerrogativas de designar seus membros, né? Então, isso nos coloca num grande dilema, porque o constituinte originário, ele determinou que, ao contrário do que se fazia anteriormente, isso lá em 1988, ele determinou que se constituiria uma comissão mista permanente de senadores e deputados para deliberar sobre planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento, que estariam articulados com um plano plurianual, que estaria supraordenando, estaria orientando a composição de uma lei de diretrizes orçamentárias anual, e que estaria orientando a elaboração e a execução dos orçamentos anuais. Então, essa arquitetura toda de um planejamento macro de muitas dezenas de anos, com a questão de médio e de curto prazo, como é o PPA e as diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, toda ela, além das prestações de contas anuais, né, todas elas passariam por essa comissão mista permanente. A ideia de constituir, então, uma comissão mista permanente para discutir esse assunto seria instrumentalizar o poder legislativo para participar das deliberações sobre políticas públicas de forma bastante bem instruída, porque até então o orçamento era aprovado por intermédio de comissões mistas também, mas temporárias, isso desde a emenda constitucional número 1 de 67, né? E essas comissões basicamente não podiam aumentar os gastos, ou seja, basicamente não alteravam o orçamento, podiam aprová-lo ou rejeitá-lo, mas não havia muitas alterações. Então vem a Constituinte de 88 e diz, não, peraí, nós queremos participar dessa discussão, né? Não só da alocação de recursos, mas também desses planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Bento, quantos planos desses você conhece? Agora temos um Plano Nacional de Desenvolvimento. Você conhece algum deles? Olha, Plano Nacional tem alguns, né? Agora, de desenvolvimento. De desenvolvimento? De desenvolvimento. Tem o PND lá de trás, né? Eu que sou economista, estudei lá atrás. PND lá de trás. E quantos planos setoriais você conhece de desenvolvimento? Difícil. E quantos planos regionais você conhece de desenvolvimento? Difícil, pergunta difícil. Pois então o que você vê é o seguinte,
quando se faz uma privatização, por exemplo, é um contrato de 30 anos. Né? Então você diz, opa, arrecadei recurso aqui com uma privatização de 30, 40, 50, sabe-se lá quantos anos. Muito bom. E o que vai se fazer com esses recursos? Não, nós vamos gastar onde isso? Né? Qual a equivalência desses recursos para aplicação em investimento ou a ampliação da capacidade de prestar utilidades públicas ao setor público? Então, essa discussão, né, ela foi de alguma forma pretendida, querida pelo constituinte originário, e de alguma maneira ela está sendo burlada pelo fato, primeiro, de a comissão mista permanente substituir todos os membros desde 2006 por uma alteração no regimento comum, né? A resolução número 1 do Congresso Nacional alterou o regimento comum e determinou que todos os membros fossem substituídos a cada ano. Você conhece alguma comissão mista permanente que substitua, determine que todos os membros troquem a cada ano? É complicado. Você perde aquela história. Se é permanente, você está causando uma disrupção anual ali, né? Na verdade, então, né, com essa resolução, deslegitima-se, né, aquela intenção de especializar parlamentares nessas questões que liguem projetos nacionais às questões micro-orçamentárias, os macroprojetos de planejamento, né, esses planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento, as questões das dotações orçamentárias. E aí nós voltamos para aquela pergunta, legal, faça uma privatização, se amealham, se conseguem recursos, né? Mas qual o projeto de país, onde é que esses recursos vão ser aplicados, né? O que a gente vai ter daqui a 15, 20, 30 anos? Então, assim, esse era o projeto. Não estou dizendo que concorde ou discorde, eu estou dizendo existe claramente uma arquitetura constitucional que está sendo desmontada. Então, por exemplo, se você for observar, essa emenda constitucional número, acho que 109, não é? Emenda constitucional número 109. Essa que alterou o dispositivo constitucional que vai falar sobre o conteúdo do PPA. Lá no PPA, o constituinte originário disse que deveria falar sobre os investimentos plurianuais, aqueles investimentos os gastos de duração continuada, investimentos, ou seja, os gastos que facultariam ampliar a capacidade de o Estado prover serviços, né? E isso foi alterado, então, por uma regra sobre endividamento sustentável, né? É mais ou menos assim, Beatriz, você deixa de discutir se você vai comprar um carro, vai pagar um curso novo, você compra um apartamento para discutir como é que você vai pagar o financiamento ou o teu contra-cheque especial. A ideia, o alcance dessa mudança, né, não é pouca coisa. Na verdade, está havendo um deslocamento do foco, então, de um projeto nacional de país, um projeto até muito democrático nesse sentido, porque permitiria a todos discutir, para uma discussão sobre o comprometimento do fluxo de caixa dos tesouros. E isso é complicado porque, de alguma maneira, esgarça, né, essa possibilidade democrática de todos participarem das decisões que vão impactar na sua vida. E isso certamente é menos democrático do que a neutralidade axiológica que adotou o constituinte originário, né? Então, o que se percebe desse ponto de vista é uma redução do alcance democrático das instituições constitucionais. Isso é muito, muito perigoso, porque é um quórum qualificado, e está lá um texto, né, que acaba privilegiando determinados grupamentos sociais em detrimento de outras discussões, outras possibilidades, vamos dizer assim, outros espaços deliberativos, vai estreitando os espaços deliberativos. Um dos critérios de qualidade de democracia é justamente a quantidade e a qualidade dos espaços deliberativos. Não estou falando de tomar decisão, estou falando da capacidade de bem instruir os tomadores de decisão. Na medida
em que essa capacidade é diminuída, as decisões também tendem a perder qualidade do ponto de vista democrático. Bom, Perfeito. então a comissão mista, nesse ponto, é extremamente importante. E outra demonstração da capacidade reduzida aconteceu ano passado, quando as diretrizes orçamentárias da União para 2021 foram aprovadas sem o parecer da comissão mista, porque ela simplesmente não existia naquele momento. Não existiu em 2020, não é? Não foi constituída. Então, assim, onde é que foi feito esse diálogo? Como é que ele foi feito? Certamente de forma muito menos transparente, né, e aberta do que teria acontecido na comissão mista de orçamento. Perfeito. Então, Pedro, você está colocando que a Comissão Mista de Orçamento, a CMO, serve para ser um espaço de debate, para democratizar a discussão do orçamento, da transparência. Esses são valores realmente muito importantes para a democracia. E um link com esse ponto, eu acho que é interessante trazer, é que sobre democratização e transparência, que historicamente o poder executivo também tinha um poder muito forte. Tinha não, né? Ainda tem, mas de certa forma isso vem mudando, de certa forma, né? Antigamente o executivo podia fazer uma medida provisória sobre orçamento, hoje ainda pode, mas estritamente sobre créditos extraordinários, né? Então foi bastante reduzido as medidas provisórias nessa matéria. Também houve a criação das emendas impositivas, né? A gente até tem um episódio aqui do Pod Contas sobre esse tema. A partir ali de 2015 teve a criação das emendas impositivas individuais, depois essa discussão tem se ampliado para emenda de bancada, para emenda de comissão e por aí vai. Tem gente que defende até, inclusive, que todo o orçamento fosse impositivo, ou seja, o papel ainda maior do Poder Legislativo. E eu queria que você comentasse um pouco isso, como que isso tudo afeta essa questão da democracia e da transparência. Esse aumento do poder, de certa forma, do direcionamento orçamentário pelo Poder Legislativo tem aumentado a democracia? Né? Tem tornado o orçamento mais democrático ou não é bem assim? Vamos colocar alguns marcos históricos e tentar estabelecer uma trajetória indicando o movimento de abertura ou de fechamento dos espaços deliberativos. Então, se nós concordamos que a Comissão Mista de Orçamento é um espaço deliberativo extremamente importante, não só para o legislativo e para o controle externo, mas também para o controle social, como representação democrática, e para instruir não apenas os procedimentos do Executivo Federal ou da esfera federal, mas também para orientar os cidadãos, né? Nós vamos ver que mais comissão, mais conhecimento agregado na comissão, mais capacidade da comissão, significa discussões mais abertas. Então, você tocou num ponto importante, que foi essa questão das medidas provisórias. Mas vamos antecipar. Antes disso, eu só queria retomar, quer dizer, o Constituinte originário é de 88, né? A Constituição de 88, 30 anos atrás, 18 de maio, a resolução número 1, isso pode ser acompanhado lá na página da própria Comissão Mista de Orçamento, a CMO, apenas em 18 de maio de 1991, apareceu essa resolução do Congresso Nacional regulamentando as atividades desta comissão mista permanente. E nessa primeira regulamentação havia alternância, então, de metade dos seus membros. Metade continuava e metade alternava. O que dá, enfim, um certo grau de liberdade e de aprendizagem, porque a ideia de uma comissão mista, uma comissão permanente, é uma ideia de especialização do legislativo sobre determinadas matérias. E então houve isso de alguma forma incentivou essa especialização, né? Mas ao mesmo tempo também houve a CPI a chamada CPI dos anões, CPI do orçamento, né? Anões porque, enfim, era uma situação enfim, folclórica naquele momento, né? Até um tema um pouco jocoso, mas o ponto é que a CPI do orçamento foi disparado porque houve
houve uma procuradora casada com o principal assessor do orçamento que morreu em situação muito estranha, não é? E esse assessor, José Alves dos Santos, ele ficou muito desconfortável, desconsolado, enfim, e aí fez denúncias, e a CPI, o fato determinado dessa CPI do orçamento foi exatamente o exame dessas denúncias, e vários parlamentares foram cassados. E nessa situação, então, reforçou a posição da Comissão Mista Permanente como uma comissão autônoma, e se criaram, inclusive, se destacaram quadros institucionais específicos, se criaram as duas consultorias de orçamento, tanto a do Senado quanto da Câmara, em decorrência exatamente da mobilização de agenda promovida pela CPI do orçamento, isso em 94. Bom, houve outras alterações regimentais, mas eu destacaria em 2000 a ideia da Lei de Responsabilidade Fiscal, falando da gestão fiscal responsável, então positivando esse marco, né, de prevenir riscos e corrigir desvios, como uma forma efetiva de, inclusive, destacando as responsabilidades do executor, não é, do mero executor, o mero no sentido de aquele que executa, o ordenador de despesa, enfim, executa a despesa, do legislador que autoriza, e me parece que esse foi um avanço institucional enorme. Então, a lei já deveria conter compromissos de resultados fiscais para garantir sua sustentabilidade fiscal ao longo do tempo, um requisito do processo legislativo mesmo. Não é? Eu não sei quantos entes federados têm, de fato, uma apuração desse tipo. Por exemplo, a Câmara tem, não é, esse exame de adequação e compatibilidade orçamentária e financeira acontece na Comissão de Finanças e Tributação, é um exame preliminar do mérito das matérias, não é? Assim como tem exame de constitucionalidade, então tem esse exame de adequação e compatibilidade orçamentária e financeira. Mas o Senado não tem nada regulamentando isso, nem no seu regimento interno, nem no seu regulamento administrativo. Então, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e logo também veio essa alteração nas medidas provisórias, que firmaram a necessidade de um parecer. Então, a medida provisória é editada e tem um prazo para que haja um parecer sobre a adequação orçamentária e financeira, apenas nas medidas provisórias, percebe? De uma das consultorias, de um dos órgãos especializados em orçamento, de uma das casas legislativas do Congresso. E esse parecer muitas vezes vem no sentido, olha, a proposição, no caso a medida provisória, não está cumprindo os requisitos formais e tal, não identificamos estimativa de impacto, não identificamos medidas de compensação, e essas coisas avançam, né? E aí nós chegamos, enfim, a essa situação da mudança regimental de 2006, que é quando se esvaziou praticamente a CMO com essa exigência de renovação anual, não é? E isso também nos traz para a situação de 2020, em que não houve mais CMO e ninguém sentiu falta, aparentemente, né? Tanto que as diretrizes orçamentárias foram direto ao plenário. E até agora, era para já, em fins de março, ter sido indicado os membros da comissão para examinar as diretrizes orçamentárias de 2021, que já tramitam no Congresso Nacional, não é? 2022, desculpa, as diretrizes orçamentárias para 2022, que já estão tramitando no Congresso Nacional, e até agora nós estamos sem comissão mista para examinar, emitir parecer, sem um ponto de referência. Isso facilita um tipo de instrução, não é? Que é mais fragmentada, ela não é tão visível para a opinião pública, não é? Mas e que certamente diminui, então, a intensidade, o alcance dos espaços deliberativos relacionados ao CMO. Portanto, é uma coisa que diminui o grau de qualidade da democracia.
Perfeito. Eu acho que 2020 e 2006 realmente eu achei muito interessante essa questão do link entre uma coisa e outra. Em 2006, talvez um certo enfraquecimento institucional por uma mudança, né? Eu lembro que o Departamento de Ciência Política da UNB, que nos influenciou de certa forma, né? É muito institucionalista, sempre falavam muito dessas pequenas mudanças que influenciam os tomadores de decisão, né? E, de certa forma, 2006 tem isso, né? Essa questão de você tirar, de certa forma, a permanência de um membro, né? E 2020 você nem tem mais a comissão. Eu só chamaria a atenção o seguinte, não é? Veja só, a formalização dessa resolução em 1991, ela pode ser entendida como uma resposta, não é, ao governo Collor, certo? Então, o legislativo se estrutura para ter uma interlocução legitimada ou mais legitimada com um governo, não é? O governo Collor e, enfim, todas as situações relacionadas a esse governo. Em 93, 94, a CPI do orçamento, ela é uma resposta alguém soprou o apito, né? Alguém soprou o apito. O José Carlos Alves Santos disse: olha, passaram do limite, mataram minha esposa. Né? É mais ou menos isso que ele coloca, né? De uma certa forma, de um jeito ou de outro, é isso que fica dessa situação. Aparentemente por questões relacionadas justamente a emendas, a irregularidades na aplicação dos recursos públicos. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal busca uma institucionalização, uma ampliação desses espaços deliberativos. Em 2001, a mudança nas medidas provisórias também busca consolidar. Me parece que foi um avanço importante, porque nós tínhamos reedições seguidas de medida provisória que mudavam o conteúdo, então era uma loucura isso, porque você esperava o próximo mês para ver se aparecia um jabuti ali, né, que resgatava algum direito de alguém em algum momento, então ficava assim um troço muito, muito estranho. 2014, isso. 2014, isso. O governo Dilma, né, o último ano dela, ela já enfrentou essa situação das emendas impositivas, porque isso veio por intermédio das diretrizes orçamentárias para 2014. Então, assim, foi uma sinalização muito importante naquele momento de que o legislativo estaria buscando tomar decisões sem o recurso, sem o argumento do toma lá da cá. Né? Então, que isso seria um avanço institucional. Na época, houve, assim, logo depois seguiu a emenda constitucional, que levou esse princípio para outros entes federados, né, a partir de 2015. Isso abriu uma discussão mais ampla, inclusive com um texto muito interessante de Carlos Pereira, perguntando se era teto ou se era piso. O teto agora virou piso. Olha, a discussão começa aqui. E aí nós temos um aprendizado muito interessante também, de que, na verdade, aquilo que era para autonomizar e tornar mais impessoal, a famosa execução equitativa das emendas obrigatórias, de execução obrigatória, nós podemos facilmente verificar se está acontecendo ou não. Em geral, a resposta é um grande não, um grande sonoro não. Ou seja, a execução equitativa das emendas significa que há algum grau de discricionariedade, de possibilidade de ajustamento, de trocas, né? E aí nós temos também a situação agora mais recente, o famoso RP9, né? O que volta para, de alguma forma, para o encapsulamento das discussões alocativas, orçamentárias sobre recursos que são públicos, são comuns, né? É o meu, teu, o nosso dinheiro, como disse Armínio Fraga na CPI dos bancos, né? Perfeito, acho que você trouxe uma questão importante dessa RP9. Realmente ela tá na imprensa, né? A gente lê uns textos aí sobre a questão do orçamento de 2021 e tem se falado dessa RP9, são emendas de relator e é uma figura relativamente nova,
ou resgatadas. Essa que eu queria até saber sua opinião, o que é exatamente a SRP9, como foi criada, por quê, qual o impacto dela, que a gente tem tanto lido aí na imprensa. Você lembra daquele filme De Volta ao Futuro? A sensação é que nós estamos de volta ao passado, né? Então, uma comissão mista permanente que volta a ser temporária, né? Uma discussão alocativa sobre investimentos, né? Sobre o estoque de capital, uma discussão econômica mesmo, de fundo, passa a ser uma discussão de conta bancária, né? No caso do PPA. E o caso do RP9 é aquela situação original em que o relator geral do orçamento tomava conta de tudo, tomava conta da receita, tomava conta das emendas, entendeu? Depois se constituíram, então, relatores setoriais, se constituiu o relator da receita, isso, aquilo, mas no fundo, a sensação é de uma volta à concentração de poder na mão de uma única autoridade, né, do devido processo legislativo orçamentário, e não necessariamente em prol de uma maioria da comunidade ou da nação brasileira. Então, quando nós observamos esses assuntos, tem dois termos, dois institutos que eu fui aprender na prática. Eu nunca vi nada escrito sobre isso, mas eu acho muito interessante como eles funcionam. Né? Você já ouviu falar da rachadinha e da rachadona? Ouvi falar por aí. Então, por favor, me explique o que você entende por rachadinha e rachadona, Bento. Olha, a rachadinha tinha aquela questão dos assessores que devolvem o salário, né? Não é devolvem, eles recebem parte do salário, né, e entregam para alguém, muitas vezes o parlamentar ou alguém indicado pelo parlamentar que e o pessoal fala, é uma doação, mas não é exatamente isso, né? É uma doação, só que se ele consegue fazer o trabalho por menos, nós temos um claro descumprimento do princípio da eficiência, tá certo? Vamos combinar, quer dizer, você podia comprar por 10, está pagando 100 e 90 é para o santo, né? Alguma coisa está mal aí do ponto de vista da relação, da economicidade do processo. Bom, e a rachadona? Tudo bem, rachadinha então é participar, né? Vamos rachar o seu salário, né, Bento? A sua remuneração, a do outro, né? A remuneração do outro, vamos ganhar uma parte dessa remuneração. E a rachadona, o que é? Você sabe o que é rachadona? Quando faz isso com orçamento, né? Quando faz isso com orçamento, exatamente. Nas emendas, existem vários tipos de emenda, e tem dois grandes grupos, né? Emendas individuais e emendas coletivas. Emendas individuais é de cada parlamentar. Então, imagina se na emenda individual o parlamentar do Estado de São Paulo, né, fizesse emenda para o Estado do Rio Grande do Sul. Né? O que se diria politicamente desse parlamentar? Né? Como é que os eleitores dele veriam essa condição? Né? Agora, a rachadona são as emendas coletivas. Né? Então, olha, vamos fazer emenda coletiva. Então, tem emendas de bancada, tem emendas de comissões, só que acaba se transformando, se fazem emendas genéricas, se faziam, pelo menos, né, em tese, nós estamos falando em tese, né, nada de fatos concretos aqui. Nós estamos falando em tese, né, se poderiam fazer emendas coletivas genéricas que caberiam depois, na hora de executar, distinguir, olha, tanto para o parlamentar A quanto para o parlamentar B, né, ou seja, o nosso dinheiro na rachadinha era dinheiro privado do servidor, né, que estava sendo compartilhado, vamos dizer assim. E aqui nós estamos falando do dinheiro governamental, de emendas coletivas, né? Construção de estrada. Então, de repente, você vê lá que tem um trecho aqui, um trecho acolá, e os dois trechos não necessariamente precisam estar juntos, né? Porque eles atendem à necessidade do parlamentar e não necessariamente ao interesse da coletividade. Então, nós temos aqui de novo um problema de impessoalidade, eficiência, não no sentido de que seja do parlamentar, mas que você pode não encontrar uma justificativa adequada ou satisfatória para uma alocação menos ótima dos recursos em relação às necessidades coletivas. Né? Então, havendo essa justificação, parece perfeitamente razoável, mas muitas vezes isso não acontece.
Bom, então nessa redição da rachadona, o que nós temos em lugar das emendas coletivas é um sujeito central, o famoso relator, chamando para si uma responsabilidade de dizer, olha, eu tenho um dinheiro aqui, mas estou dando dinheiro, tá? Quem é que vai querer dinheiro? E aí vem uma outra pergunta, se o relator está dando dinheiro e fatiando esse dinheiro, ele está dando esse dinheiro e fatiando em troca do quê? O que vem em retorno disso? Então fica uma dúvida assim, bastante grande em relação a esse ponto. Me parece que a matéria jornalística tem sido bastante criteriosa também em tentar esclarecer esses assuntos, né? Pelo menos as que eu tenho visto acompanhado. E isso também me parece que é uma redução do alcance, da capacidade, enfim, dos espaços deliberativos. É a função, ou seja, quando a CMO, para isso funcionar, a CMO não pode estar funcionando adequadamente. Se ela estivesse funcionando adequadamente, não chegaria nesse ponto. Isso aqui é que eu quero chamar a atenção. Então, faz suspeitar, né? E isso é uma suspeita complicada, porque as mesmas pessoas que travam os trabalhos da CMO criam obstáculos a essa atuação institucional, são as mesmas pessoas que estão participando, não é, da distribuição não tão aberta, não tão democrática, nesse sentido, participativa, nesse sentido, dos recursos coletivos. Então, dá a impressão que existe uma apropriação privada, um tratamento pouco republicano e democrático, pouco republicano e pouco democrático, ou menos republicano e menos democrático do que deveria haver pelos termos constitucionais e do que se poderia esperar, do que já tivemos no passado, né? E isso é ruim porque a qualidade das decisões alocativas aqui vai perdendo consistência e é um dinheiro que facilita eventualmente algumas coisas privadas ou particulares ou minoritárias, mas certamente não seria a escolha em favor de uma maioria, pelo menos se não de toda a população. Perfeito, acho que esse comentário ilustra bem como instituições são importantes para garantir também a eficiência, a democracia, etc. Eu acho que a CMO realmente cumpre um papel aí, e infelizmente não ter CMO instalada faz com que as nossas instituições percam aí certa capacidade, né? E eu queria até um último ponto que eu tinha aqui em mente, eu acho que dialoga um pouco com isso, que é a questão do poder legislativo como titular aí da decisão alocativa, mas também da fiscalização, né? O poder executivo executa, o judiciário julga, mas o legislativo não só legisla, né? Ele também fiscaliza, o titular aí do controle externo. E aí, como que você vê, Pedro, a CMO, esse papel da CMO, tanto desse ponto de vista orçamentário direto ali de servir como uma arena para garantir democracia e transparência e eficiência na alocação de recursos, e também para garantir aí a fiscalização e o controle externo da administração pública e do orçamento? Pois é. A tua pergunta é uma pergunta em tese, porque a CMO não está funcionando, né? Então, a pergunta que faríamos é quem é que está ocupando esse espaço da CMO, como é que ele está sendo operado pelos agentes que estão em ação, né? Parte desse espaço tem sido ocupado pelo Tribunal de Contas, mas tem algumas prerrogativas que são específicas da CMO, né? E o fato de ela não estar funcionando impede uma discussão, por exemplo, dos planos, programas nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento, impede um programa e que não é função do tribunal examinar, né? A função de controle, basicamente, nesse ponto de vista, do ponto de vista do legislativo, ela serve para fazer ajustamentos de planejamento. Quer dizer, se o grande planejamento nacional é o que acontece por intermédio do ordenamento jurídico, o Congresso Nacional precisa saber o que não está funcionando, por que não está funcionando, para poder fazer os ajustamentos devidos na legislação, né? E isso em vários horizontes temporais.
eu queria só chamar a atenção para um outro aspecto, Bento, que é o seguinte, veja, essas decisões alocativas, elas são importantes para guiar não apenas, quer dizer, como fala o artigo 174, o planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o privado. Imagina o seguinte, quer dizer, você saber que vai ser construído um presídio, ou uma ponte, ou uma escola numa determinada localidade, ou uma estrada, né? E você ter a certeza de que isso vai acontecer, você toma suas decisões, vai comprar, vai vender um terreno ali, vai construir, não vai construir, vai investir, não vai investir. Então, não é só o problema de algumas pessoas estarem ganhando um dinheiro de uma forma um pouco obscura. Isso acaba afetando a capacidade de gerar trabalho, postos de trabalho e renda, de uma forma geral, né, para todos os brasileiros. Quer dizer, quanto mais certeza nós tenhamos nessas decisões alocativas, maior a capacidade de mobilizar toda a sociedade, né, e de otimizar os recursos, não apenas do setor público ou da esfera federal, mas, por exemplo, o orçamento da União vai impactar os estados, municípios. O que é que os gestores estaduais, municipais ou distrital vão fazer sabendo, o que eles podem fazer sabendo com antecipação que tal ou qual recurso vai estar disponível de fato no dia tal ou qual, entende? Mas, além disso, também tem os agentes privados, sabendo que vai ter aquela ponte, ou não vai ter, que vai ter ou não vai ter aquele presídio, né? Tudo isso vai alterar a forma como as pessoas agem, né? Trazer o futuro para o presente. Então, isso tem um impacto social muito grande. Agora, então, do ponto de vista do controle externo, para o parlamento, o que mais interessa é saber, ou justificar, não é, me parece, institucionalmente, as alterações que estão sendo promovidas no ordenamento jurídico. Porque esse papel de controle não é para punir o determinado agente que o parlamento exerce, se justifica pela necessidade de correção do planejamento. Então, a questão da punição dos agentes, né, grosso modo, é delegada para o Tribunal de Contas, porque é ele que julga contas, né, não é o Congresso Nacional, exceto na questão do papel político dos dirigentes políticos. Agora, o gestor e isso aparece muito claramente na condução exatamente dessas emendas. Quem é que está tomando a frente da investigação dessas emendas, né? É o Tribunal de Contas da União. Então, o Congresso em si não está investigando esses assuntos, né? Quem está investigando esses assuntos, por hora, é o Tribunal de Contas da União. Então, a questão aqui, esse exemplo, né, esse estudo de caso, evidencia o papel importante que tem os tribunais de contas, não no sentido político-partidário, mas no sentido político mesmo, de discussão de pauta de agenda, de bem instruir, não é, nossa democracia, no sentido de esclarecer o cidadão e deixar essas coisas bem esclarecidas, né, bem informadas, para o cidadão tomar suas decisões. Mas, ao mesmo tempo, o tribunal também tem essa capacidade de punir, né, determinar a inexigibilidade, enfim, várias outras, punir financeiramente, com multas, né, assinar prazo para que órgão ou entidade adote providências para necessário ter o exato cumprimento da lei, né, em caso de ilegalidade. Então, no caso do Congresso, no caso do Legislativo, existem várias coisas que o Legislativo faz, mas ele me parece que está essas coisas que, no âmbito do controle externo, essas coisas que ele faz estão fundamentalmente relacionadas a fazer melhores legislação, a aperfeiçoar nosso sistema institucional, as regras do jogo. E a questão de punição, temos o judiciário na área penal, civil, né, e temos na esfera administrativa os tribunais de contas.
Então, me parece que essa arquitetura, a grande arquitetura que foi construída ao longo do tempo, foi sedimentada pela Constituição de 88. Me parece que está funcionando razoavelmente bem. Perfeito, com certeza, muito bem lembrado também as atribuições dos tribunais de contas e desejar aí que o Tribunal de Contas da União consiga esclarecer alguns desses problemas e que têm sido noticiados pela imprensa. Mas, Pederiva, obrigadíssimo pela conversa, é realmente muito profunda, muito técnica. Eu mesmo que, apesar de trabalhar aqui no Tribunal de Contas e ser da área, já ter uma base, essa conversa me acrescentou muito, assim, é realmente uma aula. Quero agradecer muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram. Eu que agradeço de novo essa oportunidade, né, de estar conversando sobre esses assuntos que me parecem que, de alguma maneira, nesse contexto de polarização, eles se tornam um pouco mais necessários e, ao mesmo tempo, mais difíceis, mais espinhosos, de não levar para um lado ou para o outro. E vamos tentar manter a saúde e a cabeça, a paz de espírito, para termos, de fato, sermos cidadãos, porque essa democracia que dizem que falam, né, dessa democracia que queremos, ela exige cidadãos aptos ao exercício dessa democracia. Então, é um tipo muito, muito específico de cidadão. Eu vou citar de novo Carlos Pereira, né, numa entrevista em que ele estava falando em um determinado momento, isso faz alguns anos, ele disse: poxa, mas essa democracia exige que o cidadão se contenha, né, cidadãos com limites autoimpostos. O cidadão segura a onda, né? Ele segura a onda porque se ele não parar num determinado momento, é como se estivesse rompendo esse limite, e aí vale o braço do mais forte. E aí nós perdemos a capacidade de construção coletiva, de diálogo e de construção coletiva de um futuro melhor, se não para todos, pelo menos para a maioria, e de forma justificada, né? Isso é complicado, uma vez que alguém vai tomar as decisões, né? E o processo democrático, como já falava Churchill, né, é muito ruim, mas é um pouco menos ruim do que todos os outros, por enquanto, até que nós tenhamos opções melhores, né? Então vamos tentar valorizar o que temos, que foi construído com muito esforço e com muita dedicação de muitas pessoas. Muito agradecido, Maurício. Bento. Eu que agradeço.